Bem-vindo a mais um podcast. Desta vez, um assunto, eu vou dizer, eletrizante, né? Que nós vamos ter novidades aqui, muito conhecimento pouco divulgado, né? E que vale a pena a gente conhecer, né? Estou aqui com a Marlene Monteiro, psicóloga de bastante tempo no Hospital das Clínicas, se dedicou à psicologia clínica, mais na aparelho digestivo e mais ainda, especialmente, algum período longo, interessante em obesidade. Do meu lado aqui, Eli Alves da Silva, advogado, com uma tendênciazinha, em vez de viés, a questões trabalhistas, mas advoga em todas as áreas e vai fazendo parte da carreira dele, porque outras vezes já participou da administração da OAB, vai pleitear mais um cargo, mais uma vez o cargo agora este ano, né? É pré-candidato, ele não é candidato ainda oficialmente, mas será. E eu mesmo aqui, coloproctologista do Hospital das Clínicas, curioso como os meus companheiros de bancada, né? Até a gente se autodenominou Fábrica de Mentes Inquietas, porque nós temos inquietudes em relação a assuntos, especialmente assuntos que se relacionam com o nosso dia a dia aqui na modernidade, seja das questões da esfera psíquica, da esfera do direito, e hoje nós temos uma nutricionista estrelada, né, chamada Glaucia Gravena, que tem uma trajetória, que ela vai falar já, que eu vou pedir para ela falar, que vai levar a uma questão de entender de questões de escolha, questão de processos dentro da nossa alimentação do dia a dia e seus desdobramentos em termos de qualidade, em termos de oportunidade e talvez até em termos de questões de governo e questões sociais, né? Ela tem dupla origem, né? Principalmente africana, mas também italiana, e já se denunciou assim mais na alimentação um pouco mais comida africana e bebida italiana. Não foi isso, Glaucia? É um pouco sobre isso mesmo. Nós temos uma variedade enorme de possibilidades, né? Das duas origens, né? Então, como você disse, eu sou nutricionista, eu atuei no mundo corporativo por quase 25 anos e o meu trabalho é mais focado em alimentação do colaborador, né, com um olhar de promoção de saúde. Então, sempre olhando para as questões de saúde do colaborador, porque eu atuei principalmente num restaurante corporativo, onde esse olhar era muito importante. Que bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta só de graça aqui, só de fazer piada, né? Dizem que nutricionista muito atuante num restaurante corporativo, a comida fica menos interessante do que se fosse uma colaborada com um chefe. Não. Não foi o seu caso, né? Não foi o meu caso. Não, assim, existia no passado posso dizer, uma rixa, né, entre chefe e nutricionista, mas eu tive muita sorte, então, de atuar sempre com chefes que agregaram muito conhecimento. Eu acredito na alimentação saudável, então eu acredito numa alimentação onde todos possam contribuir, né? Então, o chefe traz muita informação, traz muito conhecimento sobre técnicas e a nutricionista contribui para uma alimentação saudável para todos, mas eu acho que essa é a união perfeita. Eu tive sorte, tive chefes incríveis que conseguiram trazer a melhor técnica, né, para que você também não perca os nutrientes, tudo aliado a uma alimentação saudável, gostosa, né, porque nutrição tem que ter sabor, né, tem que fazer sentido e ter sabor.
Não é mais prático para uma corporação maior que já tenha, que sustente um restaurante dentro da sua própria planta física, não é mais prático comprar uns congelados e só pôr para esquentar? Assim, eu nem vou. Assim, a tecnologia do congelamento hoje evoluiu muito. Então, assim, eu não sou contra o congelamento desde que ele seja feito da forma adequada. Hoje em dia você consegue fazer um congelamento de alimento, diminuir rapidamente, né, a temperatura do alimento, conservar todos os nutrientes. Então, assim, o congelamento é muito bem-vindo desde que ele seja feito de uma forma adequada. Mas, para você promover um restaurante, eu servia no último restaurante que eu trabalhava 1.500 refeições. Para você ter maior variedade de alimentos, né? Quanto mais fresco, né? Então, ajuda também a manter os nutrientes. Então, mas eu não sou contra o congelamento, desde que ele seja feito da forma adequada. Tem processos para fazer, né, você os equipamentos para fazer ultracongelamento, que você diminui rapidamente, você não perde nada. Inclusive, se você fizer um teste cego, eu já participei disso, inclusive, se você fizer um teste cego de um alimento que acabou de ser processado, né, feito, e de um congelamento que você abriu e regenerou, se ele foi feito da forma correta, você nem percebe. Que bom, né? A tecnologia existe, né? Talvez Existe. não seja amplamente utilizada. Ainda é uma tecnologia cara, né? Então, não são todos os restaurantes que utilizam. No restaurante que eu trabalhava, era uma multinacional, então nós tínhamos resfriador, porque a gente tinha 1.500 refeições, então a gente conseguia utilizar esse resfriador para servir todo mundo, porque assim, todo mundo chegava às 11 horas da manhã, o almoço tinha que estar lá e a gente tinha uma produção em curto espaço de tempo. Então, muita coisa a gente precisava fazer antecipação, então o ultracongelador ajudava nisso. Aí o nutricionista funciona mais do que chefe, nessa gestão de fluxo. Em restaurante corporativo, assim, industrial, geralmente é um pouco diferente de hotel, de outros mercados, né? Nesse tipo de negócio, a nutricionista é a responsável por toda a gestão, né? Então, ela é responsável desde o desenvolvimento de fornecedor, gestão de pessoas, a contratação, serviço. Então, a nutricionista é responsável por tudo. Em outros tipos de serviço, como hotel, às vezes o chefe que é responsável e a nutricionista fica mais na qualidade. Mas depende um pouco do negócio. Onde eu trabalhava, eu era responsável por tudo. E o chefe que fazia a operação ou você que comandava a operação? Não, aí nesse caso... Curiosidade. Não, tranquilo. Nesse caso, eu tinha um chefe que a gente chama de chefe executivo. Então, eu fazia o cardápio, geralmente junto com ele, e eu fazia mais a parte de gestão e a parte de operação mesmo, ele que fazia. Mas a gente trabalhava em conjunto, então às vezes não dava muito, tipo assim, não tinha uma linha assim, até aqui vai você, até aqui sou eu, porque eu também fazia degustação, eu também entrava na operação, então a gente trabalhava realmente em conjunto mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Eu na verdade, é o seguinte, eu tenho 38 anos de atividade na advocacia. Antes disso, aqui em São Paulo, eu trabalhei em empresas de grande porte e na área de recursos humanos. E dentre as atribuições que tinha ao meu cargo, era benefícios. E dentro disso entrava o restaurante. Sim. Então, inicialmente, para ter uma ideia, não existia nem sistema aí de vale-refeição, ticket de refeição. Sim. Eram os tickets preparados pela própria empresa, que tinha convênio com restaurantes próximos aos respectivos escritórios e então o sistema era fornecido, operacionalizado dessa forma. Num outro momento, ou paralelamente a isto, tinha a indústria. E na indústria também era fornecida a refeição, porém feita no local. Sim. Tá? Por pessoal próprio. E o que acontece? O grande problema que eu via era que os empregados sempre colocavam defeito
ou problemas na alimentação. Para vocês terem uma ideia, o dia que tinha filé à milanesa, ou contra filé à milanesa, eles diziam que era dia de pastel, né? Então, só para ter uma ideia de como que a coisa funcionava. Nessa empresa, na parte industrial, todos os funcionários recebiam a mesma refeição, até mesmo a diretoria. Sim. Tá? Só tinha um espaço separado porque eles consideravam que eles tinham que ficar separados, porque normalmente discutia-se algum assunto relativo à empresa e, de repente, se estivesse num ambiente aberto, poderia ter algum vazamento de informação, etc. Sim. Este era um ponto. Noutra empresa que eu trabalhei, multinacional, também tinha essa mesma situação, ou seja, o desenvolvimento da refeição dentro do próprio estabelecimento. Isso sempre foi um problema que eu diria grave dentro da empresa em termos de satisfação dos empregados. Talvez seja pela questão da não tão excepcional gestão desses restaurantes, ou realmente é que o povo é insatisfeito por natureza, né? Então eu te pergunto, nessas empresas que você trabalhou, você encontrou mais problemas ou mais satisfação? Então, eu trabalhei na mesma empresa desde que eu me formei. Eu entrei para trabalhar estagiária, e aí eu passei para trainee e fiquei lá por quase 25 anos. Então, eu trabalhei sempre na mesma empresa. Como era uma empresa de saúde, né? Todas as ações que eu fazia, geralmente, eram em torno de saúde. Então, eu posso dizer que eu consegui ter muito... Assim, os colaboradores estavam muito satisfeitos com o serviço. Eu fazia pesquisa de satisfação, que é comum no mundo corporativo, e sempre dava mais de 90%. Mas o que eu acho que o sucesso era eles também fazerem parte. Então, assim, nós fazíamos com muita frequência, a gente ouvia muito o que eles estavam querendo, a gente acompanhava, porque assim, teve um boom na alimentação, né? Quando começou, assim, só voltando um pouquinho, quando começou a ter programas de TV falando sobre culinária, né? Então, as pessoas começaram a conhecer um pouco esse mundo e começaram os próprios colaboradores a pedir, né, coisas diferentes, né? Que lá no passado, a comida de um restaurante corporativo geralmente era muito simples mesmo, né? Até onde eu trabalhava a gente tinha uma ilha que chamava simples, outra ilha especial e tinha um prato light, né? Que não tinha gosto de nada, assim. Então, assim, com a evolução, né, da alimentação e a evolução do mercado, as pessoas começaram a quererem coisas diferentes, né? Pedirem coisas diferentes. Então, assim, eu acho que para ter esse sucesso, eu acho que a gente ouvia muito o que os colaboradores queriam. E também teve um período que, assim, de aproximação, porque assim, sempre também teve o pessoal do restaurante e os colaboradores, né? E lá era autogestão, então os funcionários, como na sua empresa, também eram próprios, né? Próprio da empresa. Então, assim, tinha um pouco de distanciamento, o pessoal do restaurante e o pessoal e os colaboradores, né? Quando eu identifiquei que tinha esse tipo de distanciamento, eu comecei a fazer aulas, a gente chamava agora eu esqueci o nome, mas era mão na massa, a gente chamava. O tema era mão na massa. O que a gente fazia? Eu chamei um chefe de fora, um chefe conhecido, para ensinar tanto os meus colaboradores do restaurante quanto os colaboradores em geral. Isso fez com que as pessoas se aproximassem muito do restaurante, porque as pessoas precisam conhecer sobre como a gente não abre saquinho, né? Muitas vezes as pessoas acham que um restaurante industrial é abrir saquinho. E não é, né? A gente recebe o produto in natura, processa para poder servir. Então, eu acho que quando eu tive esse insight de fazer essa aproximação dos meus funcionários, dos funcionários da empresa que trabalhavam no restaurante, corrigindo, e os colaboradores aí todo mundo cozinhando junto, então ia diretor, ia todos os níveis cozinhar junto com a minha equipe. Quando houve essa aproximação, que a gente diminuiu esse distanciamento,
eu acho que aí foi o sucesso, essa aproximação gerou muita empatia, a gente também fazia visite nossa cozinha, né, que também gera aproximação para eles entenderem um pouco como que é o mundo dentro de um restaurante. É um trabalho difícil, pesado, que as pessoas ficam em pé a maior parte do tempo. Então, assim, eu acho que quando a gente gerou essa aproximação, eu acho que teve esse diferencial. E com isso, eu acho que, assim, pessoas felizes, né? A minha equipe ficou mais feliz porque estava próximo das outras pessoas e vice-versa. Gerou empatia, gerou aproximação e a comida sempre foi muito valorizada lá. E o que é comida saudável? O que é comida saudável? Eu sempre falo que se for para você escolher, escolha os alimentos frescos. Para mim, alimentos frescos, in natura, são os mais saudáveis. E você fazia isso para 1.500 pessoas? 1.500 colaboradores. E sempre com esse olhar. Então, nós não utilizávamos o mínimo de produtos de abrir saquinho, né? O mínimo do mínimo, só aquilo que era necessário. A gente utilizava tudo o mais fresco possível. E tudo nós produzimos. Molho de tomate, os caldos para as carnes. Então, nós fazíamos tudo internamente, né? Então, sem adição de conservantes. Então, tudo o mais fresco possível. Para mim, a alimentação saudável é o alimento mais fresco possível, né? Me diz uma... Só uma curiosidade que vai ser rápido. Em que região que você estava trabalhando? Eu trabalhava ali na Zona Oeste. Em São Paulo mesmo? São Paulo, aqui em São Paulo mesmo. Eu ia perguntar o seguinte, era um pessoal mais administrativo de escritório ou pessoal braçal? Nessa unidade que eu estava era administrativo. 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 Porque, obviamente, você também, como nutricionista, óbvio, que dependendo do nível de exigência do empregado, tem um tipo de preparação Exatamente. da alimentação. Sim. Né? E esse diferencial, não sei se você tem experiência, quer dizer, o que acaba diferenciando de um para o outro? Então, essa empresa que eu trabalhava, ela era administrativa, mas tinha fábrica, Tá. né? E na fábrica eram 4.500 colaboradores na época. Nós fazíamos o cardápio muito próximo, não tinha diferença de cardápio, mas tinha, como era no interior de São Paulo, tinha questões que, por exemplo, de hábitos mesmo, que é importante também a gente preservar, né? Então, assim, tinha questão de hábito. Na região, eles consumiam alguns tipos de preparações que aqui em São Paulo o público não consumia muito. Então, assim, era mais esse olhar de hábito, de localização, mas o cardápio era muito próximo. Tá. Muito próximo. Mas também tem outras coisas. A forma de apresentar, né? Às vezes, por um buffet para 4.500 refeições, você acaba tendo que apresentar para o colaborador em higiene, né? Que é onde coloca o alimento, maior, né? Então, assim, às vezes a forma de apresentar acaba não favorecendo muito a apresentação, mas praticamente eram os mesmos alimentos. Agora, nessa apresentação e no autosserviço, vamos dizer assim, quer dizer, esse autosserviço, estou falando o seguinte, quer dizer, o próprio empregado, ele se servia no buffet, Sim. tá? Ou já vinha o prato pronto, vamos dizer assim? Como eram muitas pessoas, é serviço de buffet, a Tá. própria pessoa que se serve. E qual é o tipo de preocupação que se deve ter com relação à eventual contaminação de saliva, de alguma coisa ali que alguém está se servindo e conversando paralelamente? Isso tem algum reflexo ou isso se dilui naturalmente? Não, tem sim. Pela legislação, nós temos protetor salivar, né, nos balcões, principalmente de restaurante industrial. Então, tem um protetor salivar que fica na frente, geralmente, do balcão de distribuição, Tá. para proteger. E também, sempre é importante a gente fazer campanhas educativas, né, de orientação de como se servir. Eu acho que a pandemia trouxe ela trouxe bastante esse olhar, né, de higienizar as mãos antes de se servir. Então,
falar o mínimo possível enquanto você está se servindo, né, para evitar contaminação. Mas aí são campanhas orientativas. E o próprio ambiente, né, por exemplo, com o protetor salivar, que ajuda também. Agora eu te pergunto uma outra questão. No caso do próprio empregado ali estar se servindo, existia exagero e, consequentemente, de sobra também? Sim, e tem que ter esse olhar também, que a gente chama de consumo consciente, né? Uma forma é conscientizar as pessoas de colocar... Eu fazia muitas campanhas educativas de colocar no prato só aquilo que a pessoa vai consumir. E sempre orientávamos, por exemplo, se você pegou algum prato, pegou algum alimento que você gostou muito, pega, experimenta e volta para o balcão para repor, para conscientizar as pessoas do consumo consciente. Então, assim, a gente fazia campanhas com muita frequência para que as pessoas se conscientizassem para evitar esse desperdício, né? Porque depois que você colocou no prato, o que você não consumir vai jogar fora. E alimento não é resíduo, né? Então, a gente tem que ter sempre esse olhar e essa conscientização. Eu fazia campanhas com muita frequência, inclusive eu fiz uma das campanhas que eu fiz, era assim, tudo que eles deixassem no prato, a gente no final do dia, a gente pesava, aí a gente colocava na frente do restaurante, assim, em quilos de comida, tipo arroz, feijão, para eles tomarem consciência. Do desperdício. E depois a gente doaria isso para uma instituição. E eu me recordo muito bem, na primeira campanha que eu fiz, quando eles começaram a ver só subindo, né, a quantidade, eu tive uma redução de 50%. Mas é um trabalho de formiga. Sim. Eu acho que eu vou falar que nós brasileiros, nós desperdiçamos muita comida. Assim, o volume é muito grande, assim, então nós todos, né, temos que olhar para isso, para evitar o desperdício. E o desperdício é comportamento, né? É comportamento. Então, assim, a minha campanha é coloque no prato que você vai consumir. Se você gostou de algum item, volte para pegar mais, mas consuma com consciência. Desculpa, eu estou monopolizando, mas é o seguinte. Agora, não existe uma certa restrição na medida em que a pessoa vai se servir aquilo que ela acha. Mas, como você mesmo disse, de repente tem um alimento ali que ela gostou mais e ela tem que retornar. Se você está falando de 4.500 pessoas, essa pessoa fica na fila quanto tempo para poder voltar a se servir? Entendeu? Ou era em turnos isso? Não, era turnos, não todo simultâneo. Tá. Claro, a gente... geralmente, a gente sabe o que a gente precisa consumir, né? Então, quando eu falo de orientar a pessoa a gente sempre orientava as pessoas pela porção, né? O quanto seria adequado que ela consumisse através de porções. Então, as campanhas sempre eram focadas em tamanho de porção. Então, geralmente, a gente já sabe. Eu estou falando, assim, de voltar para pegar... Era só uma forma de orientar a pessoa. Pegue o que você vai consumir. Se tem algum item que você quer retornar no balcão, você pode fazer isso. Para que ele não... Era mais questão comportamental mesmo. Para que ele não colocasse exagero. Poucas vezes as pessoas voltavam para pegar alguma coisa. Mas era só uma forma de que para a pessoa ir tomando consciência, né? Porque é comportamento. Não é? Tomada de consciência e comportamento... a relação com o departamento médico, né, da sua instituição, havia, por exemplo, dietas especiais, pessoas que estivessem em programa de emagrecimento teriam algum balcão diferente? Diabetes, hipertensão. Tem muitos casos, né? Então, uma empresa grande. Era uma empresa grande, então, assim, nós sempre fazíamos... Eu tinha... muita sinergia com a equipe da medicina, né? Então, a gente fazia muito trabalho em conjunto, a gente fazia até programas, tinha um programa que chamava Bem Leve,
que a pessoa se cadastrava, participava do programa, que era um programa de emagrecimento, então que eu sempre contribuía. Mas no restaurante, assim, a gente tinha uma variedade, tinha uma variedade grande de opções. Lá a gente tinha a Ilha Brasileira, a Ilha Contemporânea, a Slow Food e o Espaço Gourmet. E o que a gente sempre orientava, que qualquer uma das ilhas que a pessoa fosse consumir, ela conseguiria fazer uma alimentação equilibrada. Então, era mais conscientizar o colaborador, se ele tem alguma patologia, para que ele tome conhecimento, né, através do ambulatório, de orientação. Tinha nutricionista do ambulatório, para que ele soubesse fazer as escolhas que ele pudesse. A gente não tinha dieta... Quando eu entrei, tinha, que chamava o prato light, né? Mas depois, com o tempo, quando eu entrei, tinham 300 refeições, e quando eu saí, tinha 1.500. Então, fica inviável fazer dietas personalizadas. Então, é sempre orientar a pessoa o que ela pode, o que ela deve, o que ela não deve consumir por conta da patologia que ela tem. O diabetes é até fácil entender, eu só não comer o doce, o que tem carboidrato, tudo isso é aprendido, talvez, lá no ambulatório, né? Mas a dieta com pouco sal não dá, né? Então, aí a gente tinha... Então, toda a nossa alimentação era com esse olhar. A gente até fazia nós fizemos uma campanha de olhar para tudo que tinha... Porque eu tenho o sal de adição, né? E tem o sal que faz na preparação. Então, assim, nós sempre olhávamos para a quantidade de sal que estava no preparo, então a gente controlava isso, e a gente sempre fazia campanha para que não utilizasse, a gente tinha aquele sachêzinho de 1 grama de sal, a gente sempre orientava para que as pessoas evitassem colocar o sal de adição, já que as proteínas, arroz, feijão, sopa, já tinha adição de sal. Então, mas quando, por exemplo, a pessoa tinha algum problema de hipertensão, ela tinha a ilha Slow Food, que era uma ilha focada em uma dieta à base de legumes e verduras, sem proteína animal. Então, ela tinha... E sempre lá a alimentação era com pouco sódio. Você trabalhou durante 25 anos. Sim. Você saiu, como que foi sua saída e continua assim até hoje? Não, então, o restaurante de lá era autogestão. Ele era próprio, né? A empresa que administrava. E aí eles era o único restaurante do mundo que era autogestão. Então, eles fizeram a transição para o restaurante terceirizaram o serviço, e isso aconteceu na pandemia, né? Nós já estávamos fazendo um estudo de terceirização, que eu participei, ajudei no projeto, e aí foi terceirizado na pandemia. E continua igual assim? Esse cuidado, esse olhar? Isso eu não sei te dizer, porque eu não frequento mais o restaurante. Eu não sei te dizer. E você vem lutando para que as pessoas mantenham esse olhar mais saudável? Como que é assim? O que é isso? Então, eu trabalho atualmente com consultoria, né? Então, eu ajudo as empresas a ter esse olhar, né? Então, lá eu criei um conceito que chamava Comfort Fresh Food, né? Que é ter o alimento mais saudável, mais fresco, né, possível, que o ambiente contribua para isso, e sempre com esses 3 pilares, que é sustentabilidade, saudabilidade e consumo consciente, como eu expliquei. E hoje eu ajudo as empresas a ter esse olhar na produção, para o serviço, para o colaborador. Eu saí de lá faz 3 anos. O tempo passa rápido. Está na moda a questão de isso mais entre os chefes do que entre os nutricionistas, né? De ter os produtores dos insumos alimentares no raio determinado, né? Então, no máximo 10 quilômetros em relação ao local de consumo. Sim. Tem alguns chefes que gostam de itens muito especiais e expõem 100 quilômetros, né? E tem uma questão de sustentabilidade ser exatamente em torno da empresa, né? Os tais 10 quilômetros. Isso entra no seu cardápio de
boa cozinha? Sim, isso é super importante, né? Produção, o quanto mais próximo, melhor, né? Também tem esse olhar da sustentabilidade, produtores locais. Aqui em São Paulo já é possível, né? Que hoje tem bastante hortas, assim, produtores próximos de São Paulo, né? Sempre que... eu lembro que eu fiz um trabalho nessa ilha que eu falei que chamava Slow Food, e os chefes... Lá no passado, né? Os chefes hoje já têm uma cabeça mais aberta, mas antigamente, quando a gente comprava, por exemplo, produtos orgânicos, o produto orgânico, ele nem sempre, ele não tem o padrão do outro produto, né? Ele vem um pouco tortinho, um pouco diferente, né? Então, eu lembro que quando eu fiz esse trabalho de trazer o produto orgânico para o restaurante, eu levei o chefe na produção, né, lá onde eles plantavam o produto orgânico, para que ele conseguisse ver que ele ia receber diferente, né? Porque quem recebia e devolver, falar, esse eu não quero, esse eu quero, é o chefe, né? Principalmente quando viesse pouco fora do padrão, né? Mas o que é fora do padrão para um alimento, né? É só quando ele está estragado, que ele não pode ser consumido, né? Não porque ele tem um formato um pouco diferente. Então, sim, é possível fazer com um produtor próximo, né, de São Paulo, aqui já é possível, e também com produtores orgânicos, né? Já tem uma gama maior do que tinha no passado. Mas também é sempre atrelado ao conhecimento, né? Trazer esse conhecimento. Fazer isso numa empresa onde, né, o funcionário chega e já só se alimenta é uma coisa, né? E se realmente faz. E no dia a dia? Como assim, na sua casa? Na minha casa. Também é possível, né? Nossa, é super mais fácil. E o tempo? Então, eu acho assim, para cozinhar, eu acho assim, para você ter uma alimentação saudável, o melhor dos mundos é você fazer sua própria refeição. Sim. Né? Mas, para isso, você tem que se programar. Tipo, no mundo que a gente vive, na correria que a gente tem, todo mundo, né, tem trabalhos, afazeres, filho, na família. Tem que ser uma coisa programada. E todo mundo participar, né? Todo mundo participar em casa. Isso já é mais difícil, né? Como eu cheguei até a mencionar, a comida da vovó é a mais gostosa, mas e até aí? Como que fica? No mundo que nós estamos hoje, onde o iFood é mais fácil, você liga e já vem para casa, né? A comida que você quer, que não tem nada dessas questões sustentáveis, né? Ou então, quando você tem tempo, e para o governo mesmo, né? Para a questão governamental, é mais fácil mandar comprar, porque assim é bem mais rápido, a coisa funciona mais, não para a produtividade, né? É uma questão de escolha. Eu acho que assim, é tudo uma questão de escolha. Eu não sou contra a comida pronta também, não. Eu acho que assim, ela socorre, ela ajuda. Mas se você fizer uma programação, se você se organizar, você consegue. Aí dá para mesclar. Às vezes você hoje em dia tem muita empresa também fazendo comida saudável, gostosa, fazendo processo de congelamento adequado, que dá para você consumir usando, né, as plataformas, mas eu acho que primeiro que você gasta menos se você produzir na sua casa. Sim. Né? Se você comprar um produto pronto, o custo é maior, né? Então, por isso que eu falo, é tudo questão de escolha, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Indo nessa linha da alimentação doméstica. Sim. Tá? Você acha um risco, de repente, por comodidade ou por falta de opção, de repente, utilizar a refeição que são feitas de maneira congelada domesticamente, não dentro de casa, mas terceiros que possam fornecer? Quer dizer, qual é o risco de repente, não utilizar as técnicas necessárias para um bom congelamento? Aí você tem que fazer uma pesquisa, né, de fornecedor mesmo, né? Então, quem agora, são essas pessoas o que poderia ser considerado como um bom congelamento? Um bom congelamento? Como assim? Se você fosse, deixa eu traduzir aqui o juridiquês, que não é nada juridiquês. Na verdade é o seguinte, o que ele está perguntando é assim, eu optei por fazer
compra só de uma empresa que me forneça semanalmente e eu ponho lá no meu congelador. O que é que eu preciso conhecer lá da empresa, de técnica, de como eles fazem, para eu considerar aquela empresa fornecedora de alimento saudável e que eu posso deixar no dia a dia congelado? Isso é um desafio, né? Porque assim, você, por exemplo, como nutricionista, eu iria lá conhecer a produção, mas a gente, como cliente, não. Então, mas aí tem que... como cliente, a gente poderia. Poderia, porque Visite Nossa Cozinha é para todo mundo. E aí, o que a gente tem que olhar? E tem que olhar tudo. O quê? Desde o produto ou técnico de congelamento? Eu acho assim que é mais importante como é feito esse produto, né? Tipo, as instalações, aí tem várias questões, né? Desde do recebimento, a estrutura física, a higiene, tudo isso. O mais importante é a higiene, né? Não, então, tudo bem, mas vamos admitir o seguinte. Vamos lá. Eu fiz na minha casa um estrogonofe. Sim. Ok, acabei de comer, sobrou. Ah. Eu vou colocar isso para congelar. Tá? Ok. Vou colocar no congelador da geladeira e vai ficar lá. Tá? Que tipo de preocupação que eu tenho que ter? Quer dizer, eu tenho que tirar o ar da embalagem? É nesse sentido que eu estou falando. Entendi. Está entendendo? Entendi. Tecnicamente falando, quer dizer, a que temperatura que esse congelamento deve ser feito? Tá? Que momento que esse produto deve ir para o congelador, se tem algum inconveniente dele ir quente ou morno, ou tem que ser frio. Tá? Quer dizer, é nesse sentido que eu estou querendo. Não, por exemplo, a dica maior é assim, preparou, consumiu, congela. Consumiu o que você vai precisar, o que sobrar, você não deixa na mesa, porque geralmente as pessoas fazem assim. Põe na mesa, todo mundo se serve, por exemplo, principalmente o estrogonofe, né, que vai creme de leite, que é bem perecível. Então, assim, o ideal é colocou na mesa a quantidade que a família vai consumir e já tirar o que vai congelar, né? Então, aí faz o congelamento. Não é a sobra. Não é a sobra. Tá. Né? Nunca é a sobra, mas as pessoas acabam fazendo a sobra. É da sobra. Não é a sobra que a gente deve congelar. A gente fez uma preparação com um volume maior, já separa o que vai ser consumido. E, por exemplo, se sobrou um pouquinho, aí põe na geladeira e consome no jantar. Tá. Mas se for com o objetivo de congelamento, não deixe ele por muito tempo na mesa, porque aí tem risco de contaminação. Aí eu pergunto, ele vai para o congelador quente ou frio? O bom você diminuir um pouco da temperatura dele e depois pode ir morno, por exemplo, para a geladeira, porque teria que ter termômetro, né? Mas... Tá. Não, era nesse sentido a minha... E aí porque, na verdade, assim... Antigamente falava assim, não pode colocar coisa quente no congelador, né? E manter a mesma propriedade congelada esse alimento? Mantém a mesma propriedade de vitaminas esse alimento congelado? Então, é mesmo rico? É rico? Não, ele perde um pouco. Ele perde. O que eu falei que não perde é o ultracongelador, que é só industrial, né? Então, o ultracongelamento que você tem, você abaixa a temperatura rapidamente, esse não perde os nutrientes. Então, se uma pessoa passa o tempo todo nesse tipo de congelamento, de comer coisas congeladas, ela também vai diminuir muito as suas questões vitamínicas do seu corpo. Sim. Mesmo comprando o iFood ou se alimentando isso. Então, é que as empresas não divulgam, né? Então, o processo de congelamento dela. Mas se você comprar de grandes empresas, geralmente eles utilizam, porque... eles não fazem o processo igual a gente faz em casa, né? Então, eles fazem uma grande produção, embalam e congelam. Será que não é isso que está acontecendo muito, a imunidade também, pelas questões do tipo de alimentação que estamos comendo? Com certeza, né? Não dos congelados, né? Mas, tipo assim, não só dos congelados, mas eu acho que a alimentação... Nós temos uma variedade enorme de alimentos, mas a alimentação do brasileiro está muito restrita, né? As pessoas estão consumindo muito ultraprocessados, né? Que eu falei que é o abrir o saquinho. Então, o consumo de ultraprocessados aumentou muito. E onde que a gente encontra? Onde a gente reconhece o ultraprocessado no supermercado? Então, abrir o saquinho. Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o milho, né? O milho. A espiga de milho é alimento in natura. O milho em latinha é um alimento processado. O salgadinho de milho, que é aquele que a gente abre o saquinho, é o ultraprocessado. É esse que a gente tem que evitar.
Eu sempre falo, a regra pizza? de ouro é. E a pizza Regra de ouro é. Abre um pacote de... Eu gosto muito de grande bico. Mas já está pronto, cozidinho. Isso daí então Ah, não, isso pode. Ou não é processado? Não, por exemplo, ultraprocessado, por exemplo, depende de como ele é feito. Por exemplo, o grão de bico, às vezes ele é só cozido na água. Aí pode. Ah, pode. Não é isso que eu estou falando. Por exemplo, o milho. Hoje em dia tem o milho em lata, ele é processado. Você pode consumir, porque tem uns hoje em dia que nem é só cozido na água. Aí ele... Então, você tem que conhecer o que é. É lista de ingredientes. Tipo assim, você dá uma olhada na embalagem. Tem aqueles nomes que você não reconhece, tem risco. E a pizza que vem dentro do saquinho, congelada? Então, mas a pizza, passa pelo processo de resfriamento rápido. Então não é ultraprocessada. Não é ultraprocessado por conta do... Mas não é esse ultraprocessado que você está condenando. É esse que, tipo, o salgadinho de milho, né? Eu não vou falar o nome do salgadinho, para não fazer propaganda, para as pessoas não quererem consumir. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos admitir, um bife, tá? Ele frito no óleo, é diferente dele ser utilizado o azeite? Não, então, assim, o processo de produção de um bife, por exemplo, se ele for imerso, a gente fala fritura de imersão, é quando tem uma panela cheia de óleo, você pega o bife, joga lá, aí ele chama fritura de imersão, aí ele é frito. Tá. Né? Ele é frito. Que costuma ser usado em batatas, né? Isso, batata, Se ele for grelhado, se você colocar uma frigideira, colocar um fio de azeite, colocar o bife para grelhar, aí a gente chama de bife grelhado. Esse é saudável. Tá. Ele é saudável. Seja, Entre as escolhas, eu sempre falo. Seja azeite ou seja óleo. Seja azeite ou seja óleo. O azeite é mais saudável, mas o óleo também tem os seus benefícios, né? A gente não pode condenar o produto. A gordura, porque ela também é importante para a nossa alimentação. É melhor fazer com óleo, azeite ou com gorduras? Azeite. Ontem eu tive uma conversa com a minha mulher, não vou falar discussão, porque ela queria comprar uma embalagem com 5 litros de azeite. E daí eu falei, mas por que comprar azeite se vai cozinhar com óleo? Aí começamos a fazer as contas, tá? É evidente que nem se compara. Aí eu falei, não, pro dia a dia não vamos usar o azeite para poder cozinhar. Então, quer dizer, tudo bem que você está preocupado com a sua alimentação, eu também me preocupo, mas também não vamos exagerar. Então, quer dizer, o azeite... vamos utilizar para uma salada, alguma coisa nesse sentido. Para o dia a dia, então compra o óleo. A questão aí que eu deixo para você escolher é qual que você quer. Se quer o de girassol, se quer de milho, se quer de soja, tal. Mas é uma questão que realmente eu estou perguntando aqui, advogando em causa própria, entendeu? Ah, entendi. Tá? Entendi por sua isso. estratégia. Não, o azeite é o melhor. É o melhor. E esse outro óleo, girassol, de milho ou de soja, qual que seria o melhor? Olha, eu utilizo o de girassol. De todos é o que eu acho, entre os óleos, o melhor. E fritar na manteiga? Fritar na manteiga? Só grelhar na manteiga? Ele, assim, de saudabilidade, o azeite. A manteiga dá sabor, né? Mas de saudabilidade, o azeite. Mas é tão impactante assim que a gente tem que evitar? Tudo assim, na verdade, é tudo assim. Você vai comer isso todos os dias? Você vai grelhar um bifinho para você, vai colocar muita manteiga todos os dias? Então, eu acho assim, que a alimentação é sempre escolha. E assim, claro que tem às vezes, tipo assim, tem coisas que a gente não come todos os dias, né? Então, assim, a manteiga você vai comer todos os dias? Você vai fazer um consumo muito elevado de manteiga? Se for de vez em quando, né? Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo, né? Eu não condeno a manteiga, não. Ela traz um sabor, né? Que é inigualável. E entre manteiga e margarina, vamos na manteiga, né? É melhor. É melhor. Bem melhor. Bem melhor. Nem comparação. É muito mesmo saudável. Mesmo no dia a dia, no pão, como todo... manteiga. Os brasileiros gostam, né?
Melhor a manteiga do que a margarina. Mas a margarina é gordura vegetal. Estou mas... fazendo o papel de advogado de não, mas em questão de saudabilidade, a manteiga é melhor. Qual é a Até diferença? pelo preparo dela, né? Até pela como fabricação ela é feita, pela dela. fabricação. Pelo número. É só você. Eu sempre falo, olha o ingrediente. Quando você vê lá a manteiga, qual o número de ingredientes que tem na manteiga e qual o número de ingredientes que tem na margarina? Quantos conservantes tem? Então, só olhando isso, você já consegue fazer a sua escolha. Sim, a manteiga é melhor, mas ela não aumenta o colesterol? É um doce? Então, sim, por isso que, por exemplo, se você tem alguma... Para uma alimentação saudável, você tem que olhar para tudo isso, né? Se você tem alguma patologia, você aí sim, tipo, não vai poder comer a manteiga, vai poder comer o azeite, e aí você vai fazer a sua escolha. Mas aí depende da patologia que você tiver, né? Por uma alimentação do dia a dia, entre manteiga e margarina, eu sugiro a manteiga. Uma alimentação do dia a dia, entre azeite, óleo, azeite. Então, assim, mas é escolha. Isso não quer dizer, assim, a gente não pode ser radical. No dia a dia da nossa alimentação, a gente acaba consumindo óleo, azeite, manteiga, né? Então, é só uma questão de olhar para isso, né? Para o consumo, né? Isso seria, então, se a gente começasse a olhar realmente para as questões alimentares, a gente estaria tentando, pelo menos, fazer uma alimentação saudável, como Com você certeza, coloca. Sim. Aí sim. Por isso que eu acho assim, é tudo escolha, né? Então, pelo que você falou, o melhor mesmo é a divulgação, é o trabalho, é a conscientização da população. Sim. Que daí, porque só ficar na questão industrial, você atinge uma população até menor, porque depende do serviço da indústria que vai, né, produzir ou entregar realmente esse produto, porque a maioria das pessoas estão dando um ticket à pessoa que se vira, né? É por isso que é importante a orientação dessa população, né? Acho que as pessoas deviam ter na escola, né? Hoje até tem algumas escolas, né, ensinando a cozinhar, ensinando sobre os alimentos. Tem horta, pegando... Tem horta. Então, tem restaurante também que você mesmo se serve, permitindo que a criança fizesse isso. Isso seria fundamental, porque ela começa a conhecer os alimentos e aprender a lidar com certas coisas, né? E nada tudo pronto, dado, e você vai, né? O leite não tá o leite não vem na geladeira. Mas isso também já tem toda essa questão meio também de financeira e uma questão da plasticidade e da política também do país, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E frutas? O que tem as frutas? Em que momento que ela deve ser consumida? Exemplo, se eu tenho um mamão, e esse mamão, ele está com a parte final aqui, com algum tipo de, como é que eu diria? Bolor? Bolor, ou de repente está começando a estragar aqui. Se eu cortar aqui, eu posso comer o resto que está aqui? É uma pergunta complexa, né? Porque quando tem bolor, você já não sabe qual o tamanho dentro da infiltração, né? Então, dependendo do bolor, é melhor não consumir. E a fruta pode ser armazenada também, colocada na geladeira? Porque pode. Porque você só come um pedacinho, muitas vezes, principalmente o mamão. Eu, pelo menos, não consigo comer mais não, um pedacinho. Pode. Aliás, depois que cortou o mamão, é o ideal que você coloque na geladeira. Tem várias formas de você... acondicionar ele na geladeira. E é importante, porque aí não acontece o bolor, né? Agora eu te pergunto outra coisa. Não faz pergunta difícil. Não. O que é mais aconselhável? É comer a fruta ou tomar o suco dela? Comer a fruta, né? Comer a fruta, porque na fruta, quando você... Estão todas as fibras, né? É assim, que assim, não existe certo e errado. Se você não consegue comer a fruta porque você está num ambiente que o suco está mais fácil, toma o suco, não vai deixar de consumir, né? Mas, sempre que possível, a fruta é in natura, né? Porque aí você tem o benefício de ter todos... A polpa da fruta. Hã? E a polpa. Então, é o que eu estou falando, né? É melhor comer a polpa do que não comer. Então, tipo assim, a polpa ou a fruta? A fruta. Mas já que não tem a fruta, porque tem fruta que não dá o ano inteiro, né? Então, aí você come a polpa.
E hoje em dia tem até um processo de que eles fazem, né, de desidratação da fruta, né, que aí você tem a polpa mais reservada, que também dá para você consumir. Então, assim, eu não sou radical, sabe, gente? Eu, tipo assim, eu não sou nutricionista radical, que nada pode. Eu acho que tudo, você tendo conhecimento, né, para você saber, ter conhecimento sobre aquilo que você está consumindo, eu acho que é o mais importante. Eu não sou nutricionista radical que nada pode. Tá, Claro, só se você tiver alguma patologia, tipo assim, não pode consumir, por exemplo, o açúcar, que você é diabético, então realmente não pode por questões... Mas nem um pouquinho? Posso perguntar? Diabético. Mas nem um pouquinho? Aí o doutor pode falar, né, doutor? E o adoçante? Aí é polêmico. Precisa estar atualizado, porque cada moda que passa ou é cancerígeno ou não é cancerígeno. Mas, de modo geral, os produtos modernos, né? Não vou falar aqui... Eu posso falar, né? Porque a sucralose, que é o princípio ativo, é o que parece ser menos problemático em termos de questões de saúde. Mas vem desde como é que é? A sacarina, lá atrás, qual que era? Nossa, me fugiu o nome. É que tem tantos nomes, eu ia falar, né? glutamato. Glutamato, que foi eu que falei. Mas, de qualquer forma, toda essa família, um dia já foi indicado como problemático para a saúde. Então. Você falou uma coisa de moda, né? Não existe coisas de moda em termos da alimentação também? Sempre. Por exemplo, né? Agora é mais saudável comer tal coisa, ou então vamos fazer uma dieta, sei lá, só com carne, sem carne. Só com carne, outra sem esse exemplo que você está colocando é o exemplo do ovo. O ovo, coitado, foi vilão. Pouco tempo atrás, foi vilão, coitado. Você comeu ovo, estava morto. Né? Mas assim, é modismo, né? Então, por exemplo, eu lembro uma vez que um programa bem, assim, que tem bastante audiência, falou do benefício do tomate. Eu nunca esqueço disso. Que era muito bom comer tomate, que o tomate era muito saudável. Fizeram uma reportagem só falando do tomate. No dia seguinte a esse programa passa no domingo, no dia seguinte, na segunda-feira, o tomate acabou no restaurante, assim, eu comprava, sempre tinha aquele volume de tomate que eu servia, mas acabou. Então, por conta do programa de TV ter falado do tomate. Então, assim, sempre tem, assim, de épocas em épocas, tem essas questões. E é a propaganda que incentiva. Exatamente. E que talvez seja também uma necessidade muito grande para poder ter consumido alguma coisa que está impactada. Exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer para poder a pessoa consumir. E o povo brasileiro, não só, acho que todo mundo, né, acredita nisso e acaba consumindo mais. Sim. O Afonso sabe disso, eu sempre brigo com isso, porque assim, as pessoas não conseguem olhar aquilo que você falou. Vamos olhar a cultura da pessoa, as coisas que é importante, mas quando dá um regime, não olha para isso. Não, tem que olhar. Principalmente as nutricionistas, algumas nutricionistas. Né? A maioria. Não, doutora, algumas, maioria. Né, doutora? Na minha que dá experiência, um a maioria. papel assim, ó, você vai seguir essa aqui, com um certo tipo de alimentação que muitas vezes nem tem. Aqui, na sua né? casa. Não, às vezes não tem nem no Brasil, nem né? no Brasil. Eu acho isso absurdo. E mesmo pessoas que são de nível um pouco mais baixo, que não têm dinheiro financeiramente, como que eu vou comprar isso? O que é isso? Não usa os alimentos que estão acostumados no tempo todo, dia, né? Que tem em sua casa, que tem aqui mais fácil consumir. Com então, certeza. isso é modismo, né? Então, eu não faço atendimento, né? Mas eu acho que é muito importante você... Eu não faço atendimento individual, né? Mas é muito importante você conhecer a cultura da pessoa, fazer uma anamnese para entender quais são os hábitos dessa pessoa. Por exemplo, quando tinha a fábrica que eu trabalhava era em São José, tinha que entender um pouco da região, o que eles estão acostumados a consumir, com a fruta de lá. Outra coisa, né? Fala assim, mas... Nosso Brasil tem uma variedade enorme, tem alimentos por região, né? Por região, por exemplo, na Bahia, tu pode comer algumas frutas, como que é? Fruta-pão. Se você tem algumas coisas que, assim, que não tem aqui em São Paulo. Que não tem em São Paulo, né? Ou então, mingau, né?
tem vários tipos de mingau que eles comem de manhã e aqui não tem em São Paulo. Cuscuz, que aqui não tem. Cuscuz, é bem... Cuscuz que aqui não tem em São Paulo, né? Quer dizer, tem, mas ninguém tapioca. Né? Se você não for olhar para essas regiões também, como que você vai, né, dar receitas ou indicações de alimento, de dieta, sem perceber ou conhecer quem é a pessoa? Por isso que é muito importante uma anamnese, para você conhecer os hábitos da pessoa, né? Mas aí os nutricionistas estão, de modo geral, sobrecarregados e vira uma questão industrial, né? Receita pronta, né? Dieta pronta, né? Dieta pronta. Então, talvez ela tivesse o conhecimento que precisa ter anamnese, ter tempo para conversar e depois fazer a diferença, mas a quantidade de nutricionistas, pelo menos empregadas no serviço de saúde, são tão poucas que elas não têm a possibilidade de fazer esse trabalho, né? Então vai aquelas 2, 3 folhas igual para todo mundo. É uma pena, né? Porque você perde, o paciente perde e você perde, né? Por também não conhecer a pessoa que você está atendendo, né? Então... Mas eu acho que isso, né, como nós já estávamos falando, cada vez mais em todas as profissões, né? As pessoas esqueceram de olhar realmente o ser humano, o né? ser humano. É verdade. Em si vai mais uma coisa mais industrializada, falando da indústria. Tipo assim, é tudo pronto, né? Eu me admirei e me admiro saber que existia algumas empresas, ou como você fez um trabalho magnífico, Obrigada. Tentando olhar para esse outro lado de uma alimentação mais saudável para o mundo, um olhar diferente para a questão saudável numa empresa tão grande quanto a sua. É verdade. Pena que isso não sustentou, né? Sustentou durante 25 anos. Sustentou durante 25, mas com a modernidade, com a questão, talvez política, com a questão tudo, acabou se perdendo. Ou a empresa que você... Então, eu acho assim que... Os tempos são outros, né? Mas eu acho que as empresas terceiras, né, que são as terceirizadas que atendem o mundo corporativo, elas têm conhecimento, né? Eles têm conhecimento para levar uma alimentação de qualidade para os colaboradores. Tem grandes empresas. Tem conhecimento. Tem conhecimento. Será que fazem? Mas tem uma coisa. A praticidade. Às vezes, mas tem uma coisa. Será que a empresa está pagando para essa terceira levar uma alimentação de qualidade? É isso. Já que aqui é mentes quietas, né? Já que aqui é o momento de vamos refletir sobre, porque assim, o que a empresa está querendo oferecer para o seu colaborador? É isso. O que é vantajoso? O que é vantajoso? Quando, por exemplo, se ela pagar uma refeição, porque fala assim, mas a refeição terceira é ruim. Mas se ela pagar R$7, estou dando um chute, claro que não é isso, mas se pagar 7 e 14, se você tem R$7 para você servir uma refeição e R$14, qual será que você vai servir com maior variedade de alimentos? Qual será, né? Não, e tem uma outra coisa que eu quero dizer, é o seguinte, não existe almoço de graça. Não. A empresa oferece essa refeição, seja através de empresa terceirizada ou seja através de autogestão, mas na realidade ela recebe isso em troca. Com certeza. Por quê? Primeiro porque tem o incentivo do PAT. Sim. Segundo é que o empregado, estando dentro do restaurante da empresa, ele seguramente vai estar conversando sobre serviço, tá? Ou seja, sobre o trabalho, tá? Então acaba utilizando o tempo da refeição como uma extensão do que está para se discutir num outro momento. Sobretudo, o pessoal de nível administrativo. Sim. Isso acontece muito, porque, independentemente de ser no local de trabalho ou se tem um lugar onde as pessoas vão comer e normalmente se juntam, não tenho dúvida que o assunto, a pauta do almoço é trabalho. Mesmo se for para fofocar a respeito de um do outro, mas é trabalho, tá? Então, quer dizer, por isso que eu digo que a empresa que utiliza esse sistema de fornecimento da alimentação para os seus colaboradores, ela também tem essa vantagem
nesse sentido, entendeu? Não, eu entendo. O programa o PAT que você comentou é o Programa de Alimentação do Trabalhador. É um subsídio que as empresas têm de volta do governo, né? Uma porcentagem de benefício. Então, assim, para a empresa é muito interessante que ela tenha um serviço de alimentação. Uhum. O que nós utilizávamos, o restaurante, nós falávamos que era um espaço de convivência. E sendo um espaço de convivência, nós fazíamos muitas ações para que aquele momento fosse um momento de descompressão, que seja aquele momento que a pessoa pode falar de trabalho se ela quiser. Muitas vezes ela vai falar de trabalho, mas às vezes ela também vai falar da família, ela vai falar de outras coisas. Então, assim, é muito como a empresa enxerga esse benefício. Não, né? Sem dúvida. E tem um outro lado da qualidade, porque se a empresa também não fornece alimentação, esse empregado vai trazer uma marmita de casa. Normalmente, quando acontece isso, a empresa oferece um banho-maria lá, tá, para colocar aquela marmita que foi feita 5 horas da manhã, para comer 11 horas ou meio-dia. Então, evidentemente que essa qualidade é extremamente deficitária. Sim. Além disso, e aí falando de marmita e de banho-maria, me lembro de uma história de um trabalhador que existia esse banho-maria, então todo mundo chegava e colocava sua marmita lá. E esse empregado muito brincalhão, o que ele fez? Ele entrou lá dentro do restaurante que tinha o banho-maria e ele abria as marmitas e trocava a mistura de um com o outro, né? Então, quando chegou na hora do almoço, aí todo mundo sentado abre as marmitas e o cara fala assim, pô, mano, a mulher falou que tinha colocado bife, pô, veio linguiça. Então... Eu acredito que isso possa acontecer mesmo. Bom, acho que nós não esgotamos o assunto, né? Nós temos muitas mais dúvidas, mas acho que o foco principal, acho que a gente conseguiu transmitir, você conseguiu transmitir as informações que vão ser muito úteis e de valia para a segurança das pessoas em casa. Sim, né? Sim. Então, apesar de ter falado um pouco pelo viés corporativo, né? As informações também servem para casa. Com né? certeza, com certeza. E hoje em dia, informações são muito bem-vindas, porque boas informações está difícil a gente conseguir sem que seja com essa nossa referência. Sim. Né? Porque a rede está cheia de inverdades e cheia de preconceitos e às vezes as pessoas podem ficar um pouco confusas, né? É verdade. Agora, sabe ou de interesses escusos, né? Agora, esta nossa referência aqui, nosso espectador, ela vale tanto quanto, ou talvez um pouco melhor, do que as ideias que aparecem na sua comida tradicional de casa, né? A comida tradicional de casa, de família, né? Ela tem, na falta de informação melhor, ela ainda é um bom cardápio, uma boa questão alimentar em termos de segurança e qualidade. Com certeza. Né? Então a gente tem que valorizar a comida familiar. Com certeza. Né? E adicionar os conhecimentos modernos, sempre que possível. Né? Então aqui algumas coisas já vão entrar na sua rotina, que bom. Né? Não esqueçam de deixar os gosteis e likes, né? Para a nossa conversa aqui e também transmitir para os amigos e para os colegas, porque são informações que podem fazer mudanças importantes nas suas vidas. Obrigado pela atenção, muito obrigado. Glauci, foi ótima a nossa conversa aqui. Ótimo, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Foi muito bom, obrigada por ter aceitado a troca.